Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino. Sou também procurador do Estado de São Paulo. O tema de hoje é um tema bastante importante, um tema bastante relevante, não só para o acadêmico, mas também para a vida profissional do advogado e dos demais operadores do direito. O nosso tema hoje é sobre o ato atentatório à dignidade da justiça. Um tema relevante, já que está ligado à questão da boa-fé e da cooperação no processo civil. Nós sabemos que o novo Código de Processo Civil faz toda uma introdução, uma abertura principiológica e traz entre os seus princípios informadores a questão da boa-fé no artigo 5º, ou seja, a boa-fé objetiva, que nós temos que agir como boa-fé, e também a necessidade de uma cooperação. Depois o Código passa a regrar algumas condutas que vai considerar como condutas ilícitas, eventualmente se praticadas, e estabelecer sanções para esses comportamentos. É o caso do ato atentatório à dignidade da justiça, que nós poderíamos até mesmo dizer que se trata de uma hipótese, de uma litigância de má-fé qualificada. Nós vamos verificar hoje, mais especificamente, o ato atentatório à dignidade da justiça na parte geral, no seu artigo 77, e também depois nós vamos verificar alguns aspectos do ato atentatório à dignidade da justiça na questão da execução. Então nós vamos começar analisando o artigo 77 do novo Código de Processo Civil, que diz o seguinte: vou me permitir aqui fazer a leitura desse dispositivo. Diz o Código, além de outros previstos nesse Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles de qualquer forma participam do processo. Inciso 1º, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Nós sabemos que o processo há um embate entre os litigantes, cada um defende a sua tese, o autor defende sua tese, o réu defende a sua resposta, a sua antítese, mas esse dever de lealdade, esse dever de boa-fé, esse dever de cooperação significa que essas pessoas que participam do processo têm um compromisso com a verdade. A verdade será importante para que nós possamos obter uma decisão justa, adequada e efetiva ao processo. Então, esse seria o primeiro inciso. Depois nós temos não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que não são destituídas de fundamento. Então, o pedido infundado, a defesa infundada, o Código também procura sancionar esse comportamento. Também muito próximo aos deveres e às situações da litigância de má-fé, que nós vamos encontrar no artigo 80 do Código Civil. Depois nós temos, no inciso 3, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Veja novamente um chamamento ao compromisso com a lealdade, um chamamento com compromisso com a boa-fé no processo, com a cooperação no processo, que a parte não produza provas e não pratique atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Ou seja, atos protelatórios, defesas manifestamente fundadas, que vão protelar o andamento e dificultar a decisão efetiva naquele processo. Depois nós temos o inciso 4, que esse sim está ligado diretamente ao ato atentatório à dignidade da justiça. Diz o seguinte: cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Então veja que o Código de Processo Civil 2015, ele foi um pouco mais além do que o Código de Processo de 73. Lá a sua regra do artigo 14, porque ele disse: cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória. Não utilizou a expressão antecipatória, utilizou a expressão provisória. De modo que nós sabemos que a tutela provisória é um gênero que comporta não só a tutela antecipatória, mas também a tutela cautelar e até mesmo a tutela de evidência. Então, esse dispositivo alarga a compreensão desse dever, dessa responsabilidade e, eventualmente, até a infração do ato atentatório à dignidade da justiça. Depois nós temos o inciso 5 do artigo 77 ainda, que diz que compete declinar, no primeiro momento, que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial providencial, onde receberão intimações
atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Ou seja, as partes devem manter atualizadas, não só as partes, mas seus advogados, todos aqueles que participam do processo, devem manter atualizados seus dados sobre o endereço. Sabemos que isso é importante não só para a comunicação dos atos, mas também, eventualmente, para a execução e cumprimento das ordens judiciais. Inciso 6. Não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Então, vou repetir, não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Então, nós temos aqui uma proibição à inovação, ou seja, alterações indevidas, alterações ilícitas no estado de fato, né, do bem ou do próprio direito litigioso. Quer dizer, aquela figura conhecida no Código anterior como um atentado, você promover alterações substanciais no processo, seja alterando com o objetivo de alterar as provas, alterar a execução, é um ato atentatório. E o Código, então, no artigo 77, parágrafo 1º, deixa bem claro que nas hipóteses dos incisos 4 e 6, apenas no 4 e 6, portanto, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Então, veja que a sanção se restringe às hipóteses dos incisos 4 e 6 e esse ato será considerado como um ato atentatório à dignidade da justiça. O que é atentar à dignidade da justiça? É todo ato que possa comprometer a justiça nas decisões e a efetividade do processo. Então, essas condutas são sancionadas como atos atentatórios à dignidade da justiça. E o Código completa, no parágrafo 2º, dizendo que a violação do disposto nos incisos 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Então, o sancionamento aqui difere, inclusive, da sanção estipulada lá no artigo 80 para a litigância de má-fé. A multa, sem prejuízo das demais sanções, será de até 20% sobre o valor da causa, considerada a gravidade da conduta. Veja que o juiz deverá advertir as partes e qualquer outra pessoa, né, dessa possibilidade do sancionamento da sua conduta. Mas, se o ato já tivesse sido efetivado, nada impede que o juiz imponha a sanção. Essa multa será convertida para o Estado. Diferentemente de outra situação que nós vamos verificar a seguir, em que a multa reverterá para a parte prejudicada, no caso do ato atentatório à dignidade da justiça, nós vamos verificar que essa multa reverte para o Estado, ou seja, ela será posteriormente ao trânsito julgado, inscrita, não é, como dívida ativa e cobrada pelo Estado ou eventualmente pela União. É o que nós temos aqui nesse dispositivo a respeito do ato atentatório à dignidade da justiça. Gostaria de chamar a atenção ainda para a figura do parágrafo 7º, que diz o seguinte: reconhecida a violação ao disposto no inciso 6, ou seja, aquele que prevê a inovação ilegal, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos, até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2º, ou seja, sem prejuízo das sanções daí decorrentes. Então, veja que nós temos uma sanção que é a proibição de falar nos autos, uma sanção que poderia até ser questionada, eventualmente, se é constitucional ou não essa sanção de proibir de falar nos autos, mas o nosso Código traz essa proibição de falar nos autos quando ocorre a figura do atentado. Atentado que não está mais previsto, né, como estava no Código anterior, como uma medida cautelar específica, agora está na parte geral e continua mantendo a sanção da proibição de falar nos autos. Quais são os demais artigos que nós vamos encontrar no Código a respeito do ato atentatório à dignidade da justiça? Nós vamos falar agora do artigo 161 do novo CPC, que traz a figura do depositário. Se o depositário também não cumprir com seus deveres legais, no artigo 161, nós vamos encontrar uma sanção
em relação a esse comportamento ilícito praticado pelo depositário, como uma sanção também como ato atentatório à dignidade da justiça. Regra do artigo 161, parágrafo único. Nós vamos encontrar também uma outra previsão legal no artigo 334, um dispositivo bastante importante sobre a audiência para conciliação ou mediação, onde então o Código procurou sancionar, no artigo 334, no parágrafo 8º, a ausência do autor ou a ausência do réu injustificada a essas audiências. Ou seja, a ausência injustificada do autor ou do réu compromete um dos propósitos, uma das ideias e desejos do Código, que é a solução consensual para os conflitos. Então, o legislador também resolveu punir como ato atentatório à dignidade da justiça esse comportamento de uma ausência injustificada, audiência de conciliação ou mediação. Vamos verificar agora a questão do ato atentatório à dignidade da justiça cometido na execução. Vamos verificar, portanto, a regra do artigo 772. Diz o seguinte: o juiz pode, em qualquer momento do processo, e o inciso 2 completa, advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Então, veja, está entre os poderes do juiz, entre os poderes do magistrado, advertir a parte que está praticando um ato atentatório à dignidade da justiça. E o artigo 774 complementa a questão do ato atentatório à dignidade da justiça no processo de execução. E diz o Código: considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, primeiro, fraude à execução. 2, se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos. 3, dificulta ou embaraça a realização da penhora. 4, resiste de forma injustificada às ordens judiciais. E, por fim, intimado, não indica os bens ao juiz, os bens que podem ser penhorados e os seus respectivos valores. E o Código complementa, no parágrafo único, dizendo que no caso do artigo 774, o juiz fixará multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução, o qual será revertido em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual material. Então, essa hipótese que nós acabamos de ler no parágrafo único do artigo 774 é que leva a doutrina a questionar essa diferença de tratamento. Por que o Código, quando regra o ato atentatório à dignidade lá na parte geral, no artigo 77, estabelece que a multa reverte para o Estado, reverte para a União. E aqui ela reverte para a parte, ou seja, dá um tratamento diferenciado, segundo o professor Gajardoni, inclusive, diz que há um tratamento bipolar para essa situação, e é bastante criticado o Código por esse tratamento diferente. Mas é a regra, talvez a intenção do legislador nesse dispositivo sobre a execução é proporcionar vamos dizer assim, uma reparação ao exequente que tem a sua execução prejudicada, frustrada por comportamentos ilícitos, indevidos, praticados pelo executado. Bem, concluo o nosso tema de hoje. Convido a vocês a curtirem o nosso canal, TGP Descomplicado, a curtir também o canal da IT, a curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e agradeço a vocês pela preferência e pela audiência. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.